Gênesis capítulo de número 18. E o versículo de número 17 diz assim: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Uau! Para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu o escolhi para que ordene a sua casa, ordene seus filhos e a sua casa depois dele, para que tudo que eu falei sobre Abraão se cumpra. Você está entendendo isso, meu querido? Que a sua vida não termine em você. Agora abra comigo Gênesis 37. Gênesis 37. E o versículo 1 diz assim: Jacó habitou na tenda das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, ponto. Se é a história de Jacó, por que tu vai falar de José? Porque a sua história não termina em você. Jacó habitava na terra das peregrinações dos seus pais. Depois fala de José, diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. A tua história vai continuar nos seus filhos, vai continuar nas gerações que você está gerando, nas pessoas que você está desenvolvendo. Amém? A sua história não termina em você. Por isso que todas as suas escolhas têm a ver com as suas gerações posteriores. Não vai parar nada em você. Toda escolha que você faz hoje, toda decisão que você decide, tem que ter mais responsabilidade do que prazer. Uau! Todas as suas decisões têm que ter mais responsabilidade do que prazer. Porque prazer tem que ser fruto de responsabilidade. Prazer que não é fruto de responsabilidade é luxúria, é imoralidade. Nós não podemos mais permitir isso na igreja, irmãos. Como? Nós temos que fazer escolhas corretas, para que os nossos filhos vejam que nós estamos escolhendo por responsabilidade, não só por prazer. Amém? É perigoso trabalharmos pelo prazer sem responsabilidade. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, Deus falando: eu escolhi Abraão para que ele ordene a sua casa, ordene seus filhos e a sua casa depois dele. Nós precisamos entender, querido, que a nossa história, o que nós estamos vivendo, fazendo e sendo, não tem a ver só conosco. A Bíblia diz que quando Abraão dizimou, Levi estava dizimando nos seus lombos. As decisões que você tem hoje na sua casa, na sua família, vão afetar seus filhos para sempre. Amém? Todas as suas decisões, as suas escolhas. Então você não tem, diga para alguém que está do seu lado, você não tem o direito de pensar só em você. Deus é um Deus coletivo, diga para ele. Deus é um Deus geracional. Amém? Deus é um Deus geracional. Eu me lembro, quando eu era menorzinho,
era menino, a mãe mandava a gente na venda. Quem já foi na venda para a mãe? Você levava a cardenetinha, lembra da cardenetinha? Quem já comprou fiado na cardenetinha, irmão? Aleluia. E aí tinha duas cardenetinhas, uma ficava com o dono da venda, a outra ficava com a gente, né? E a gente de vez em quando dava um migué. Não, esqueci da caderneta. Mas o homem tinha cardenetinha, né? E aí você dizia, a mãe mandou comprar 1/4 quilo de arroz. Aí ele enfiava aquela concha de alumínio assim no saco do arroz e botava. Mandou comprar milho, mandou comprar feijão e tudo, você trazia tudo nos pacotinhos. Não era? Vinha embrulhado naquele pacotinho de papel, no saquinho de plástico, lembra? Mas você sabia o que tinha dentro, porque o produto era especial, o produto ele era muito melhor, ele tinha mais, como é que eu posso dizer essa palavra? Ele era mais importante, vamos usar isso, do que a embalagem. Hoje nós vivemos uma geração que a embalagem é mais importante que o produto. Você dá valor à embalagem. Você vai em muitos países que as pessoas gastam fortunas com a embalagem, mas às vezes o que tem dentro não tem valor. Querido, a nossa geração, ela não pode tratar a embalagem mais importante que o produto. Por isso, a igreja não é mais importante que Jesus. Por isso a sua denominação não é mais importante que Jesus. Amém, irmãos? Jesus ainda é a essência do Evangelho. O dia que Jesus deixar de ser suficiente, não é mais Evangelho. O dia que você estiver ministrando e Jesus não aparece, não é Evangelho. Amém? Porque tem várias unções aqui. Quem aqui é pastor de igreja? Quem aqui é pastora, cuida de uma célula, cuida de gente? Tem várias unções aqui, mas só um é ungido. Aleluia, ele é o ungido do Senhor, amém? Ele é a expressão exata de Deus. E hoje nós damos mais valor ao prazer, mais valor à embalagem, mais valor à aparência do que à essência. Falamos de oração, mas não oramos. Falamos de verdade, mas não sabemos nem o que é a verdade. Verdade é alguém, verdade não é algo. Tratamos a verdade, o que é a verdade? Quem não tem Jesus não tem verdade, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é alguém, não é algo. A verdade é uma pessoa, aleluia. Se nós nos preocuparmos só com a nossa geração, queridos, você vai ter uma igreja boa, como disse o pastor Júnior esses dias, esse é o melhor momento para aparecer. É o melhor momento para você desenvolver um ministério de exibição. Se você quer ser só um bom evangélico, esse é o melhor momento. Se você quer viver só na sua agenda, no seu ministério, nas suas coisas pessoais, esse é o melhor momento. Porque nunca se apareceu tanto, nunca se desenvolveu tanto a visibilidade, mas também é um momento muito perigoso, que nós vamos ter que separar o que é daquilo que parece ser. É um momento muito perigoso, amém? Às vezes nós temos uma frase que nós usamos aqui, que a gente diz assim, não fazemos para mostrar, mostramos o que fazemos. Há uma diferença de você fazer para mostrar e você mostrar o que faz. Tem momentos assim que, se você não viver pela renúncia, não escolher a renúncia, você vai aparecer muito, mas você não vai desenvolver algo que vai perpetuar, algo que vai continuar para a próxima geração. E as nossas escolhas hoje, a nossa vida hoje não tem a ver só conosco. Nós estamos vivendo talvez, essa casa está vivendo talvez o melhor momento do ministério. Convites de viajar o mundo, temos profetas aqui. Se a gente viver só para nós hoje, a gente estava muito feliz. Nós nunca recebemos, nossos pastores têm viajado o mundo pregando o Evangelho. Todas as igrejas que começam a caminhar conosco têm nos dado relatos, dizem, olha, depois que eu comecei a caminhar com vocês, Deus abriu os céus, Deus prosperou. Meu Deus, como Deus tem, as palavras da Bíblia têm saltado no meu espírito. Esse é o melhor momento, mas esse também é o momento que nós temos cuidado, e nós entendemos o que é viver coletivamente. Quando Noé
A Bíblia diz que entrou 8 pessoas na arca. 8 pessoas entraram na arca: Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Nos 100 anos que eles passaram construindo a arca, as noras de Noé não tiveram filhos. Deus cerrou a madre delas, porque eles estavam focados construindo uma coisa coletiva para as próximas gerações. Quando Deus coletiviza o seu chamado, você não consegue gerar nada para você mesmo. Você não consegue gerar nada só para a sua casa. Deus estava coletivizando um propósito para as próximas gerações. E a Bíblia diz que quando eles saíram da arca, então Deus deu filhos e filhas. Então nós estamos vivendo um momento que você não pode pensar só na sua denominação, na sua cidade. E vamos perder essa mania: cidade do avivamento, igreja do avivamento, pastor do avivamento. Não, irmãos, isso é coletivo, é algo coletivo. Deus está coletivizando o seu propósito. Amém? Isso não tem a ver com um homem, não tem a ver com uma banda, não tem a ver com uma música. Aleluia, isso tem a ver com o corpo de Cristo. Se a nossa mentalidade não for de corpo de Cristo, essa reunião não faz sentido. É corpo, amigo. Se o membro do corpo padece, todos vão padecer. Se o membro do corpo prospera, todos têm que prosperar. Se o membro do corpo está doente, alguém que está sadio tem que tomar o remédio porque está doente. Nós precisamos entender isso. Não dá mais para entrar na onda do outro. A onda, vai aqui na praia para você ver, a gente mora à beira-mar. Vai na praia, por maior que seja a onda, ela tem que voltar por baixo para dar lugar para outra. Por maior que seja a onda, ela tem que voltar por baixo para dar lugar para outra. Por maior que seja a onda, ela tem que voltar por baixo para dar lugar para outra. O problema não é ser grande, é voltar por baixo para dar lugar para o outro. Sim, sim, aleluia, louvado seja Deus. Nós precisamos entender isso. Se você ler Esdras capítulo 3, versículo 1, diz que eles trabalhavam na obra como um só homem. E para ser um só homem tem que respeitar o que o outro carrega, tem que respeitar a movimentação do outro. Não há lugar para hipocrisias, não há lugar para vaidade, para conveniência. Não é você ter um amigo porque você é da igreja grande. Eu vou ser teu amigo porque você tem recursos para me dar. Não, não dá para ser assim. Alguém pode dar um glória a Deus? Só um glória a Deus. Sim, nós precisamos entender isso. Não vai mais ter lugar para ego ferido em nosso meio, para uma espiritualidade sem fundamento. Amém? Uma falsa espiritualidade. Esses são dias de ser reais, de falar como eu estou. Às vezes nós temos dificuldade de expressar quem nós somos, irmãos. Estamos alegres e não cantamos, estamos felizes e não dançamos, estamos tristes e não choramos. Nós temos tudo sob controle num ambiente chamado hipocrisia. E chamamos isso de corpo de Cristo. Não, corpo de Cristo não é isso, cara. Corpo de Cristo é quando você tem um ambiente saudável, que você pode rasgar o seu coração e as pessoas vão botar você no colo e vão dizer: não, você não vai ficar para trás, nós vamos erguer você. Se nós vamos ordenar a próxima geração, nós temos que começar primeiro a ordenar essa. Tem que ser primeiro por nós. Amém? Não há lugar para vaidades, para competição. Porque se há competição é porque há comparação. E Deus não mandou você comparar com ninguém. Ele disse: sede santo porque eu sou santo. Você não é santo porque aquele cara que prega para você é santo. Você não é santo porque a igreja que você está é perfeita. Não, você é santo porque eu sou santo. Eu sou sua base de comparação. Aleluia. Amém? Então esses dias, irmãos, nós precisamos entender o espírito de um pai, de uma mãe. Quando eu falo pai, estou falando para os pais e para as mães. Amém? Essa casa, nós atraímos muitos jovens.
E nós temos um cuidado com os jovens. Por quê? Para que eles não arrebentem portas que ainda não foram abertas, para que eles não andem fora da sua vibe. Espera a onda, amém? Porque toda onda ela vai passar e ela vai voltar por baixo para que a outra venha. Fica tranquilo. Eu falei uma coisa lá na Lagoinha em janeiro, que às vezes eu fui mal interpretado. Quando eu falei para os jovens: você recebeu bastante, fique quieto. Talvez não é o seu tempo de falar. Talvez você, irmão, os irmãos vão lá em casa e eu mostro os cadernos, mensagens que a gente escrevia de 1997, 98, que estamos pregando agora. E Deus não fez nenhuma delas se perderem. Honre os pais, honre os mais velhos, honre as cansas, honre os cabelos brancos, se ainda que tem cabelo, talvez nem tenha mais. Vamos honrar. Não, nós temos a facilidade de neutralizar as gerações. Isso aqui passou, Jesus não quer mais isso. Irmãos, muda a movimentação, ok? Eu sei que muda e eu sou a favor disso. Essa casa vive e prega isso. Mas nós não podemos tirar os marcos antigos. Tem coisas que foram para um tempo. Agora, quando o tempo muda, você tem que entender que o tempo mudou. Você tem que entender que as coisas mudaram. Então, irmãos, nós precisamos ter um espírito de um pai. Esses dias eu sentei aqui com alguns pastores da casa, aqui da casa, e eu falei sobre o espírito de um pai. Nós precisamos ser pais nesses dias. Se fala muito de paternidade. Paternidade virou uma moda no Brasil, assim como o reino, né? O reino virou mensagem de domingo à noite. Mas não é isso. O reino de Deus não é uma mensagem, amém? O reino de Deus é uma prática de vida, é um estilo de vida. Não é uma. Você não pega o reino de Deus e introduz ele na igreja. Você tem que pegar a igreja e levar ela para o reino. Amém? Amém? Porque um dia a igreja vai acabar, ela vai ser arrebatada, mas o reino vai continuar. Aleluia! O reino vai continuar. Então precisamos entender isso. O reino continua. A nossa mentalidade tem que ser coletiva. Nós precisamos ter uma mentalidade coletiva. Olha sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios capítulo 4. Coríntios capítulo 4, abre aí. E o versículo 15 diz assim: ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu pelo evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Um pai, irmão, gera pelo evangelho. Esse evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo. Você conhece a história. Um pai não gera na sua vontade, ele gera pelo evangelho. Pais são aqueles que geram em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é a medida exata. Paulo, antes de dizer sede meus imitadores, ele diz assim: eu vos gerei pelo evangelho de Jesus Cristo, por isso sede meus imitadores. Eu não posso imitar pessoas que não geram pelo evangelho de Jesus Cristo, que geram pelos seus próprios interesses, pelas suas conveniências. Não, a minha base, Jesus é a medida exata. Jesus é a medida exata da glória de Deus. Amém? Talvez você não precise só de um homem que passe pela sua vida, é ou não é? Talvez você precise de um pastor que vai passar pela sua vida, vai te ensinar coisas. Todo mundo que passou na minha vida não passou em branco, irmão, porque eu suguei alguma coisa dele. Mas tem pessoas que exercem paternidade no nosso coração. Paternidade não é quem me ensinou a pregar, quem me ensinou a fazer nó de gravata. Paternidade tem a ver com uma transferência, uma ordem de Deus. É alguém que não está trabalhando só para você, para si mesmo, não trabalha só para a sua casa, trabalha para ordenar a próxima geração. Deixa um trilho correto, deixa balizadores de proteção. Pais, eles não ensinam somente, eles geram.
Reconhecer os pais que têm a medida exata de Cristo talvez seja nosso maior desafio nesses dias, nosso maior desafio. Como reconhecer o espírito de um pai? Um pai espiritual, ele ajuda a remover obstáculos da sua vida, ele não coloca mais obstáculos. Um homem e uma mulher de paternidade, eles não colocam obstáculos no seu evangelho, eles ajudam você a remover as prisões. Ajudam você a remover as prisões da sua vida. Pais que passaram na minha vida me ajudam, me desafiam, Jackson. Pessoas que passaram na minha vida e me desafiaram. Você vai ver na Bíblia muitas vezes Deus perguntando: o que você acha? Pode viver esses ossos? Sempre que Deus faz uma pergunta, ela é desafiadora. Um pai é aquele que desafia o seu espírito a andar numa velocidade maior, numa altura maior. Aleluia. Glória a Deus. Um pai vai tirar limitações da sua vida. Nenhum homem pode me fazer completo, porque eu só sou completo em Jesus. Mas pessoas podem me desafiar. Deixa eu falar um pouquinho de pais que vão ordenar a próxima geração. A voz de um pai, como saber que eu estou diante de um pai espiritual, de uma mãe espiritual? Um pai espiritual, a voz dele é convidativa, não é intimidadora. Você está com ele, dá vontade de beijar ele, de cheirar ele, de estar com ele. A expressão de um pai sempre inclui, nunca exclui. É claro que algumas pessoas são fortes nas suas expressões, que parece que quando elas falam, elas intimidam. Mas é só dar 2 beijinhos e passa. Amém? Ah, pastor, mas eu tenho medo de falar com ele. Irmão, se você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, você tem que ter ousadia para entrar diante de qualquer homem nessa terra. Se você tem ousadia para entrar onde Jesus está, você tem que ter ousadia para entrar diante de qualquer homem, por maior intimidador que seja. Aleluia. A correção de um pai, ela sempre vem porque por amor, não é por interesse. Outra coisa que um pai faz, a presença de um pai, ela sempre manifesta Jesus. Um pai sempre manifesta Jesus. Um pai, ele entendeu que ele representa Jesus, ele não substitui. Deus te chamou para representá-lo, não para substituí-lo. Você é um representante da glória de Deus. Você carrega esse encargo, mas você não pode substituir os princípios de Deus. Um pai vai ajudar você a cumprir seu ministério. Um pai vai tornar você mais maduro no que você está fazendo. E como é que eu sei que eu estou maduro? Quando você não se ofende mais, quando ninguém mais consegue ferir você. Um pai não vai fazer você trabalhar para o ministério dele, ele vai ajudar você a desenvolver o que você carrega. Um pai não é paternalista, ele não bota os filhos a trabalhar para ele. Ele está sempre desenvolvendo pessoas, sempre desenvolvendo pessoas. É gostoso estar com um pai e uma mãe espiritual, porque você vai de alfa a ômega assim, você chora 10 segundos depois, você está rindo, você se sente desafiado, você sonha com eles, você sonha, você chega a sonhar, eles fazem parte dos seus sonhos. Um pai e uma mãe espiritual. Um pai está sempre disposto a te ajudar a cumprir o seu chamado e não o dele. Uma coisa que um pai faz também, um pai vai ajudar você a achar a sua identidade. Ele não vai imprimir a identidade dele em você. Ele vai achar você a desenvolver o que você carrega. A presença de um pai, ela vai tocar as profundezas da sua identidade. Um pai vai ajudar você a achar seu destino. Muitas pessoas vão passar na sua vida e vão te dar conselho, mas um pai, ele vai te dar destino. Quando você ouve ele, você parece que as coisas ficaram tão claras para você, tão claras, você não tem mais medo de nada, você vira um leão. Sabe aquela menina que brigava na escola e dizia, vou chamar meu pai? É mais ou menos isso que acontece. Você não tem mais medo de nada. Um pai, ele prefere servir e nunca ser servido. Eu não estou dizendo que um pai não deve ser servido.
Eu estou dizendo que um pai, ele sempre, a atitude dele sempre é de servir. 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 Aleluia. Mas um pai não tem que ser servido? Tem. Mas quando você serve ele, você nunca vai ter a impressão de estar sendo usado por ele. Você nunca vai ter a impressão que ele está usando você. Você vai se sentir, é agradável servir um pai. É agradável. Foi isso que Israel não entendeu quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus não veio começar uma religião Israel já tinha. Jesus veio mostrar o Pai. Ele veio revelar o Pai. Quando ele mostrava o Pai, as pessoas às vezes não entendiam. Quando ele disse: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele estava tentando dizer o seguinte: vocês precisam entender o que o meu Pai estava dizendo quando ele disse aquilo. Aleluia. Um pai, querido, ele vai tirar da sua vida feridas e marcas. Um pai nunca é extremista ou autoritário. Qualquer coisa que Jesus inicia, às vezes a gente, como igreja, a gente sempre leva para os extremos. Jesus dá uma palavra para a gente sempre leva para os extremos. Um pai não é extremista. Quando você anda com um pai, você vai estar sempre numa zona de risco, porque o vento muda em qualquer momento. Você nunca sabe se o pai, às vezes ele olha bravo, às vezes eu estou lá em casa e digo: Samuel! Ele vem, ele diz que é? Eu disse: te amo. Ele sai: Você nunca sabe qual é a atitude de um pai. Quando você quebra alguma coisa, você não sabe se ele vai brigar ou se ele vai sorrir. Um pai é assim, porque o pai não tem problema de mostrar seus sentimentos. Um pai não tem problema de voltar atrás e dizer: eu errei, perdão. Se nós queremos ordenar a próxima geração, não é só com pregações, são com atitudes de pai e mãe espiritual. Aleluia. E o perigo é que um pai imaturo, seus filhos serão infantilizados. Um pai imaturo vai gerar infantilidade no seu ministério, não guerreiros. Não gera homens de guerra, gera homens medrosos. Não gera homens firmes. Gera homens que têm medo de se movimentar. E tem uma coisa que um pai faz: um pai nunca vai pedir para você fazer uma coisa que viole a sua consciência. Um pai nunca vai pedir uma coisa que viole a sua consciência. Sempre que um pai pedir alguma coisa para você, não vai violar a sua consciência. Você vai continuar o amando e o respeitando, e respeitando a autoridade que ele carrega. Porque um pai nunca vai pedir para você mentir. Como eu posso esconder de Abraão o que eu vou fazer? E depois você vai ver os versículos seguintes, Deus começa a falar de Sodoma. Ele diz: como eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer, visto que eu o escolhi para que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele? Como eu vou fazer isso? Eu vou falar de novo. Um pai nunca pedirá para você fazer qualquer coisa que viole a sua consciência, principalmente quando envolve dinheiro. Um pai não tem problema de você receber de pessoas diferentes dele. Um pai não tem problema se ele não tem uma habilidade, mas alguém tem e vem ajudar você a dar para aquela pessoa. Um pai não tem ciúme, porque ele sabe que ele é pai. E ele sabe quando a noite vem, você corre para casa. Um pai não tem problema se você vai numa escola, se você vai em outro ministério, se você vai fazer um curso em algum outro lugar. Por quê? Porque quando a noite vem, você corre para a casa do pai. Aleluia. Por isso que um pai não tem medo de dividir a mesa com outros ministros, com outros ministérios. Aleluia. Um pai não tem medo de dividir o púlpito.
Não tem medo. Quando você diz para um pai, sabe o que é? Eu ia fazer aquela escola lá de libertação, sabe aquela? Daí você diz, está amarrado, porque eu sou seu pai. Não, um pai diz, vai meu filho, vai lá. Mas presta atenção no que você aprendeu em casa. Aquele pai estava na porta todo dia, esperando o filho, porque ele sabia o que ele tinha dado para o filho comer. Por isso que quando o filho veio, ele já viu, já veio ele. Eu sabia que ele ia voltar. Porque o pai sabe o que ele colocou na mesa. O pai não precisa de autoafirmação. Aleluia. E quando você fala dele, você chora. Quando você fala de um pai, de uma mãe espiritual, vem lágrimas nos seus olhos, porque você lembra de cadeias que ele tirou você. Você lembra de prisões que ele tirou você. Você lembra de coisas que ele fez, que só você e ele sabe, e mais ninguém. Alguém pode adorar a Deus um pouco comigo aqui nesse lugar? Abba, Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar e dizer que eu sou teu. Abba, Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar e dizer que sou teu e que tu és meu. Sim, Senhor. Quando estou em tua presença, eu sinto até vontade de voar e dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo eternamente. Aleluia! Glória a Jesus! Dizer que eu te amo. Você vai achar seu pai. Você vai achar. E você vai saber quando você achar. Sabe por quê? Porque ele não vai pedir nada para você. Nada. E dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, meu Pai, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e dizer que eu te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo.
castelo forte, meu Pai. Tu és meu Pai. Tu és meu Alguém Pai. adore um pouco mais aqui. Eu amo, Pai. Sim. E dizer que Alguém eu adore o te Senhor. amo. Alguém adore o Abba. Sim, Abba. Dizer que o que eu mais quero Está é a única coisa que eu quero dia e noite. E dizer que eu te amo. E dizer que eu te venero. E dizer que o que eu mais quero, uma coisa eu busco, uma coisa eu busco. E dizer que eu te amo. E dizer que eu te venero. E dizer que o que eu mais quero é estar contigo. Simplesmente contigo. E dizer que eu te amo. E dizer que eu te venero. E dizer que o que eu mais quero é estar Contigo. uma coisa eu busco e por ela eu anseio. Tua presença dia e noite, noite e Sim, dia. Senhor. Meu Pai, Sim, meu Senhor. Abba, Pai. Sim, Senhor. E dizer que eu te amo. E dizer que eu te venero. Sim, Senhor. E dizer que Senta aí o mais que um pouquinho, eu mais um quero pouquinho. estar contigo eternamente. Ei! Aleluia! Aleluia! Ei! Eu sei que você quer voar, mas nós vamos voar. Temos a semana inteira para voar. Oh, um pai, ele está sempre em movimento. Ele não estaciona em um movimento. O pai sabe que todos os movimentos fazem parte de uma jornada. Então houve o movimento do sapatinho de fogo, houve o movimento do houve o movimento da igreja em casa, da casa na igreja. Houve vários movimentos. Um pai está sempre em movimento. Ele entende que todos os movimentos fazem parte de uma só jornada. Ele não para em um movimento. E quando o movimento muda, um pai está disposto a mudar. Aleluia. Um pai está sempre olhando para a nuvem. Quando a nuvem move, um pai diz: precisamos vir. Já não é mais aqui que o Senhor quer. Aleluia. Um pai está sempre lendo, escrevendo, orando. Nenhum movimento para. Nenhum movimento. Ninguém parou Jesus. Ele estava indo para Sião. Ninguém, Lapinha, parou Jesus. Todo lugar as pessoas ficam conosco. Até tem música, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Ele tinha um propósito. Ele estava em movimento. A jornada dele, ninguém parava a sua jornada. Samaria não quis receber porque havia uma intrépida resolução na sua face. Lucas 9:51. Havia uma intrépida resolução na sua face de quem estava subindo a Sião. Um pai estava subindo a Sião. E quando você está na sua jornada, vem muitas vozes para tirar você da sua jornada. Você pode parar num movimento, num outro aqui, num outro ali, mas não pare na sua jornada. Senão, se você viver só em movimento, você está sempre movimentando as águas para alguém. Quando muda o movimento, Jesus chega no tanque e diz: quer ser curado? Mas ninguém me joga na água. Não estou perguntando se você quer ir para a água. Eu estou perguntando se você quer ser curado. E sempre que eu vou, vai alguém na minha frente. Ou seja, a culpa é sempre de alguém de eu não estar recebendo. E Jesus está dizendo isso. Pera, você não está entendendo. Eu não te perguntei nada disso. Eu perguntei se você quer ser curado. Ah, mas é a água. Ah, mas é alguém. Não, eu estou falando com você. Um pai, ele é sucinto, ele é preciso e é conciso. Em nome de Jesus. Uma coisa que um pai não perde é o fogo. Um pai está sempre queimando. Amém? Um pai está sempre queimando. Às vezes o povo quer movimento e o pai está sempre trazendo alimento.
Às vezes o povo quer isso, o pai diz: para, calma, vamos por aqui. Um pai espiritual, ele permanece num avivamento. Por isso que pais desses dias, mães desses dias, eles permanecem naquilo que foram chamados. Muda os movimentos, irmãos. E vocês têm dito, quem é crente aqui mais de 30 anos, 40 anos, sabe o que eu estou falando. Já mudou muitas vezes o movimento, mas o pai está permanecendo, está subindo para Sião. Ele tem um propósito só. Ele só tem um propósito, ele está indo para Sião. Senhor, mas tu for lá, tu vai morrer. Ele disse: eu sei, mas foi para isso que eu vim. Eu não estou aqui por causa de mim, eu estou aqui por causa do meu pai. E quando ele estava sozinho com o pai, ele disse: pai, se o senhor puder me tirar disso, tudo bem, mas se não tiver jeito, eu ainda quero cumprir o que o senhor me chamou para cumprir. E aleluia gostoso, né? Meu Deus, você quer aleluia? Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 102. Que noite gostosa, irmão. Que noite gostosa. Sinto o amor dele aqui. Salmo 102, verso 19 diz assim: o Senhor olhou do alto do seu santuário, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos presos, para soltar os sentenciados à morte, de sorte que o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Se esse gemido do sentenciado não grita dentro de você, você ainda não entendeu do que um pai gosta. Esse gemido do sentenciado não grita dentro de você, você ainda não entendeu o que um pai quer. Qual é o propósito da igreja? Você não entendeu ainda. Se esse grito não grita, se a dor, o clamor não grita dentro de você, deixa eu te falar, você está mais doente do que eles. Se essa coisa gostosa da palavra de Deus não penetra dentro de nós, se a gente não sente peso e de oração, não vem lágrimas, se você não tem mais lágrimas, não faz mais sentido o seu evangelho. Agora vamos dar uma apertadinha aí. A decisão dos pais compromete a sua casa para sempre. Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 7. Me deixa falar de Acã. Me deixa falar de Acã. Josué capítulo 7. E o versículo de número versículo 8 diz assim: ah, Senhor, que direi? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nome da terra. Então que fará o teu grande nome? Disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, a aliança que eu lhe tinha ordenado, e tomando das coisas condenadas, e furtaram e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, se não eliminares do vosso meio as coisas roubadas. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, pois assim o Senhor Deus de Israel, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel, não poderás subsistir diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti as coisas condenadas. Amanhã vos chegarei segundo as vossas tribos, e as tribos
que o Senhor tomar se chegará por família, a família que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homem e por homem. Aquele que for achado as coisas condenadas será queimado no fogo, e ele tudo que tiver, pois violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e foi tomado por sorte a tribo de Judá. Fazendo-se chegar a tribo de Judá, foi tomada a família dos Zeraitas. Fazendo-se chegar as famílias dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. Fazendo-se chegar a Zabdi, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel. Faze confissão perante ele, declara-me agora o que fizeste, não nos oculte. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, e peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e realmente estava tudo lá escondido na tenda, e a prata debaixo da capa. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse Josué: porque nos perturbaste, hoje o Senhor te perturbará. Então todo o povo apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimaram-no a fogo. Até aqui tá bom, não precisa nem ler o último. A decisão de um pai coloca toda a sua família em risco. É hora de dar glória a Deus. Eles foram guerrear em Jericó, e é interessante que a lei da guerra dizia o quê? Quando você entrar numa cidade, tomar a cidade, você pega tudo, porque é despojo de guerra. Isso é despojo de guerra. Despojo de guerra era lei. Você pode tomar o que é da cidade para você, você venceu. Só que quando chegaram em Jericó, Deus disse: de Jericó não pegue nada. Toda guerra que Israel vencia tomava o despojo. Toda guerra que Davi vencia tomava o despojo. Toda guerra que o exército de Deus vencia tomava o despojo. Mas quando ele chegou em Israel, ele disse: não tome nada de Israel, de Jericó. Quando chegou em Jericó, ele disse: de Jericó não tome nada. Como Deus muda uma lei, se era a lei da guerra? Porque Jericó era a primeira cidade da terra prometida, e a primeira já tem dono. Se você santifica o primeiro, você santifica todo o resto. Então Deus estava dizendo o seguinte: não tome nada de Jericó, não tome nada, ali vocês não peguem nada, porque é a primeira cidade, ali é meu. Se vocês santificam o primeiro, o primogênito, você precisa entender a unção do primogênito. Você vai em Lucas 15, você vai ver 3 parábolas de 3 coisas perdidas que foram achadas: a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Todas 3, alguém foi atrás para buscar. Nas 2 foram, no filho pródigo ninguém foi. Na ovelha perdida, o pastor deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu. Na dracma perdida, a mulher varreu a casa até encontrar, acendeu a luz, varreu a casa e achou a dracma e se alegrou. No filho pródigo ninguém foi atrás, ele voltou sozinho. Eu creio no meu coração que o irmão mais velho deveria ter ido atrás do irmão mais novo, porque é sempre assim que acontece. Se você não ajuda o outro, você acaba criticando quando ele é abençoado. Se você não tem um coração para servir e para socorrer aquele que está em queda, você vai ter sempre, a sua mente e o seu coração sempre são críticos, nunca inclui, sempre exclui. A unção do primogênito, o irmão mais velho, Jesus, quando o homem pisou na bola, o irmão mais velho veio resolver a bronca, o primogênito de toda a criação. Por isso que a Caim não foi perdoado. Por quê? Porque ele era o irmão mais velho. Você precisa entender a unção do primogênito. O primogênito espiritual é aquele que abriu a madre para toda a família. Quando você abre a madre para toda a família, você sofre um pouquinho mais que todo mundo.
Porque você é o primogênito espiritual. E se você é santificado, você santifica toda a madre, toda a casa. Então de Jericó não podia tomar nada, porque Jericó já era do Senhor. Então eles não tomaram nada. Quando eles foram para Ai era uma cidade pequena, levaram só 3.000 homens. Vamos só com 3.000 vai dar certo. Tomaram um pau em Ai. E aí Josué foi falar com o Senhor e disse: Senhor, eu não estou entendendo. Essa aqui o Senhor fez tudo, derrubou tudo, nós destruímos tudo com um exército muito menor do que eles. Agora eles estão muito em menor número do que a gente. Cidade pequena, fomos lá e eles correram atrás de nós, tivemos que sair correndo. E o Senhor disse: é porque há coisa consagrada no vosso meio. Há coisas que vocês não poderiam ter no vosso meio, e por isso que vocês não venceram a guerra, vocês perderam. E é tão interessante que Deus poderia ter dito assim, ó, sabe quem é que pegou as coisas? Foi aquele cara ali, ó. Mas Deus não é cagueta. Quem é cagueta é a igreja, Deus não é. A igreja que gosta de expor todo mundo. Deus não faz isso não. E não vem dizer que é Deus, porque não é Deus não. Em toda a Bíblia você só vai ver Deus expondo quando Deus dá oportunidade para a pessoa se arrepender e ela não se arrepende. Deus é tão maravilhoso, irmão, que ele sabia que era Acã. Ele disse: faz um sorteio. Por que já não cagueta logo? Aquele vagabundo ali, ó. Por que não diz aquele miserável ali que tomou tudo? Mas Deus dá sempre oportunidade para você se arrepender. Ele sempre parece que ele atrasa a bronca para você se arrepender. Ele diz: faz o sorteio. A tribo que cair, aí você sorteia a família que cair, você sorteia a casa que cair, você sorteia o homem. Deus deu 4 oportunidades para Acã voltar atrás. Deus vai dando oportunidades para a gente ir abrindo mão. Deus, sabe que Deus esperava? Que Acã levantasse a mão e dissesse: gente, fui eu, perdão. Mas Acã não fez isso. Cada vez que saía um sorteio, Acã corria lá e escondia mais. Porque é assim que nós fizemos. Eu penso que Acã fazia também. Cada vez que vai chegando perto daquilo que nós estamos fazendo de errado, parece que a gente tem a sensação que precisa guardar melhor. E aí quando cai, foi caindo, caiu na casa de Acã. Quando caiu na casa de Acã, Josué disse: meu filho, o que você fez? Porque agora já não houve arrependimento. Ele disse: eu peguei, mas não é uma capinha de nada, uma coisinha de nada. As pequenas coisas que você perde, elas definem as grandes coisas que você vai perder. Imagina, irmão, Deus disse assim: pega ele, o que é que o boi tem a ver com isso? O que é que o jumento tem a ver com isso? Deus diz: traz o boi, traz o jumento, pega as meninas dele, os filhos, as filhas. Imagina, irmão, pensa. Eu estava aqui com as minhas netas agora. Imagina, pegando as crianças no colo. Mãe, onde é que a gente está indo? Não sei, é para nós ir ali no meio. Mentaliza pessoas com pedra na mão jogando nas suas crianças. Mentaliza, presta atenção nos seus filhos. Deus extirpou a descendência de Acã da terra por causa da escolha errada de um homem. Um pai que não ordena a sua casa, as suas escolhas vão afetar seus filhos, vão afetar. Não pense, irmãos, que as intenções malignas do seu coração não vão afetar a sua casa. Então o que eu faço? Se arrepende no primeiro sorteio. Quando você que saiu a tua tribo, se joga no chão, diz: sou eu aqui, ó, me ajuda aqui. É porque nós damos mais valor à reputação do que à integridade. A reputação é o que as pessoas pensam da gente, a integridade não, é o que Deus sabe de nós. Então não importa o que as pessoas, não importa, o negócio é se eu estou bem com as pessoas. Se eu estiver bem com as pessoas, com Deus não importa. Não importa sim, amado. Uma decisão errada, um homem
Deus deu uma oportunidade para ele. Toda a sua família morreu, seus animais morreram, apedrejados e queimados no fogo, para não sobrar nada, virou cinza. Sabe o que é tudo virar cinza? Sabe o que é num dia toda a sua casa virar cinza, por causa de uma escolha? Agora vai lá comigo em Gênesis 32, eu já estou indo para o final. Gênesis 32. Aleluia. Gênesis 32 diz assim, o versículo número 22. Naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-lo passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia entre ele, tocou-lhe a juntura da coxa e ela se deslocou, a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, peço-te o teu nome? Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Aleluia. Aqui nós já temos outra história ao contrário. Um homem que já tinha riqueza, esposa, filhos, bens, tinha um nome, tinha a bênção de Deus. O que é que Deus faz? O que é que ele faz? Ele está voltando para o seu lugar. Ele vai se encontrar com seu irmão. O que é que ele faz? Ele faz passar toda a sua família. E a Bíblia diz que ele fica só com Deus. E ele vai lutar com Deus. Ele passa a noite lutando com Deus. Ele vai lutar com Deus e com um objetivo: ser abençoado. Mas ele já tinha tudo. Mas ele disse: me abençoas, eu não te solto enquanto não me abençoares. O Senhor perguntou: como é o teu nome? Irmão, o Senhor sabia que o nome dele era Jacó. Então para que pergunta? Para que Deus sabe e já pergunta? Deus entra no jardim, Adão já tinha caído, e ele pergunta: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Para que Deus pergunta se ele já sabe o que aconteceu? Deus quer ouvir da sua boca o que aconteceu. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse: eis que eu sou um homem de lábios impuros, e agora meus olhos viram a glória de Deus. Na hora o anjo pegou uma brasa e tocou nos lábios. Se ele dissesse ouvidos, o anjo tinha tocado no ouvido. Se ele dissesse na mente, o anjo tinha tocado na mente. Porque Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado. Enquanto você não reconhece que precisa ser tocado, Deus não toca. Jacó segurou o anjo, e o anjo perguntou: como é o teu nome? Ele sabe que é Jacó, mas ele pergunta porque ele quer ouvir da sua boca quem você é. Deus não procura pessoas perfeitas, mas as sinceras. Por isso, irmãos, particularmente eu, Luiz Hermínio, eu gosto de investir nos leais, não nos habilidosos. Porque Deus dá habilidade para os leais, mas não dá lealdade para os habilidosos. Eu gosto de investir em pessoas leais, porque os leais, por causa da sua lealdade, receberão habilidade. Mas os habilidosos, nem sempre, às vezes, os criativos são obedientes, às vezes são só criativos. E nesses dias nós temos que voltar a obedecer. O Senhor não procura pessoas ideais, Ele procura reais. Seja real com Deus, diga quem você é. Deus, eu sou assim, eu sou esse cara mal acabado, e eu não vou posar de bacana, e eu não vou deixar as pessoas pensarem de mim aquilo que eu não sou.
Aleluia. Então, se nós vamos ordenar a nossa casa, tem que começar por nós, irmãos. Como eu vou esconder algo de Abraão? Por que você acha que Deus mudou o nome de Abraão? Qual o objetivo mudar o nome de Abraão? De pai da altura para pai de multidão. Porque todo mundo que vinha cumprimentar profetizava: pai do Senhor, pai de uma multidão. E o cara não tinha filho. Pai do Senhor, pai de uma multidão. Deus é profético. Tudo que acontece, tudo que Deus faz é profético. Não dá para tirar a profecia do contexto, irmão. Não dá para tirar, tudo é profético. E às vezes diz: ah, mas isso é meninice. Não, é profético. É profético. Tudo está sinalizando, apontando para um lugar real. Porque a profecia, ela é real. Profecia não é só para apontar defeito. Profetas não apontam só crítica. Eles não são críticos, eles não apontam defeito. Eles apontam um caminho. Eles dizem: ó, é por aqui. Chega de diagnóstico na igreja, a gente já sabe. Tem que apontar o caminho. Para onde a gente vai agora? Já sabe. Cadê os homens que vão investir na noiva? Hein? Os homens. Cadê o José de Arimateias? Homens que investiram no corpo morto de Cristo. Porque enquanto o corpo está vivo, é fácil investir. Enquanto a igreja está, está exorbitante, enquanto a igreja no Brasil estava bem, todo mundo aparecia. Agora eu quero ver quem é que investe quando o corpo não faz mais milagre. Hein? O corpo não multiplica mais pão. Ninguém mais investe. Cadê? A igreja abençoou um monte de gente, um monte de ministério, um monte de denominações. Aí o corpo morre. Todo mundo corre, mas um homem vai diante de Pilatos e diz: eu quero o corpo. Dá o corpo para mim. Quantas vezes nós já embarcamos num ônibus, num carro, num avião, para ir numa nação, às vezes sem dinheiro para passagem. Quantas vezes eu fui pregar em lugares que já tiraram o microfone da minha mão? Quantas vezes eu preguei em lugar e não fui entendido, que eu não ganhei oferta nem para pagar o meu hotel? E eu voltava para casa e dizia: Deus, não faz sentido. Não, irmão, quando o corpo está vivo, todo mundo se aproveita. Mas quando o corpo está morto, cadê os homens que vão investir no corpo morto? Eu vou dizer uma coisa para você: só investe no corpo morto aqueles que acreditam que ele vai ressuscitar. Quem não acredita que vai ressuscitar, não investe. Eu invisto no corpo morto. Sabe o que é que ele fez? Ele me dá o corpo. Me dá o corpo. Cadê os profetas, os discípulos? Todo mundo correu. Todo mundo correu. Aquele homem foi lá e disse: dá o corpo para mim. Sabe o que ele fez? Ele lavou o corpo. Ele perfumou o corpo. Sabe o que ele fez? Ele envolveu o corpo com linho fino. Linho fino na Bíblia diz que é justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. O corpo está morto, mas tem gente que ainda pratica justiça, irmão. Sim. Os homens que investem no corpo são aqueles que acreditam que o corpo vai ressuscitar. Não são homens que estão na internet batendo no corpo. Não precisa bater no morto. Na maioria das vezes, irmão, quem bate na igreja não faz nada por ela. Chega de prazer sem responsabilidade. Quero ver agora que a gente tem que às vezes pagar passagem para ir em lugares que não dá conta nem de dar a nossa comida. Nós fomos na selva do Peru, levamos um cara para cozinhar e levamos o dinheiro da comida, e levamos a comida. Quem vai investir no corpo morto de Cristo? Porque ele está ressuscitando, viu? Eu já estou sentindo o cheiro de perfume. A pedra já foi tirada. Sim, a pedra já foi tirada. Amém? A pedra já foi tirada. O corpo está ressuscitando no Brasil.
Homens que acreditam, irmãos, que não estão trabalhando só para o culto de domingo, que não vai para a igreja no domingo só para dizer assim, ó, vem domingo que vem, esse não deu, mas domingo que vem vai dar. Não. Homens que não trabalham só para encher cadeiras, mulheres que não trabalham só para encher cadeiras, estão trabalhando para a próxima geração. Estão dizendo para os filhos, olha filho, acredita, o corpo vai ressuscitar. Viu, garoto, não sai da igreja não, não deixe de congregar, acredita no corpo. Viu? A festinha pode ter diminuído, pode ter apagado um pouco de luz, pode ter, entendeu? Mas acredita no corpo. Não desiste do corpo. Nós estamos trabalhando para ordenar uma geração, queridos. Não é para fazer festinha. Nós estamos trabalhando para ordenar uma geração, para deixar esses meninos que sentam na frente da gente com um caderno na mão, anotando o que você fala, e depois vão para a internet colocar as frases. Eu amo isso, cara. Eu amo isso. Não adianta, a gente já fez de tudo para atraí-los, já inventou um monte de coisa. Quando a fumaça da glória foi embora, a gente colocou uma máquina de fumaça para fazer fumaça. Que a gente queria, a gente vai substituindo as coisas, né? Perdemos o brilho da glória, enchemos luz, câmera, ação. Não, é quando o corpo está morto. Quando Noé olhou para Abraão olhou para Sara e disse, meu Deus, o que fazer agora? Né? Sara olhou para Abraão, os dois velhos ali, Deus disse, a Sara riu. Ela disse, quando Deus disse, vou te dar um filho, ela disse, está doido. Ela riu porque é de rir mesmo. Você olha para as tuas condições, você diz, é impossível. E Deus diz, vou te dar vitória e vou te levar às nações. Você diz, é impossível, eu não tenho dinheiro para pagar a luz de casa, o Senhor disse, vai me levar. Né, Abraão, a Sara rica. E né, alguns teólogos dizem que era Jesus, eu também creio que era Jesus, que almoçou com Abraão. E ela riu. Eu disse, ó, ela está rindo. Porque o que Deus vai gerar nesses dias não tem a ver com a sua capacidade, querido. Não tem a ver com a sua habilidade. Não tem a ver. Talvez você vai ter que parar de funcionar para voltar a fluir. Talvez você vai ter que parar de funcionar para voltar a fluir. Talvez você vai ter que perder algumas habilidades para voltar para a dependência. Você vai depender de Deus para tudo. Amém, querido? Eu creio nisso poderosamente. Eu creio isso. A gente vai passar a família, não adianta mais. É por causa disso, é por causa daquilo. É minha esposa, é meu filho, é o ministério. Não, passa tudo e fica sozinho com Ele. E diz, Senhor, toca onde eu preciso ser tocado. Toca onde o Senhor quer. Me prepara para aquilo que está por vir. Irmão, quando Noé construiu a arca, não estava chovendo. Ele não trabalhava pelos dias que estava vivendo, ele trabalhava por aquilo que estava por vir. Todo mundo ria, zombavam. Cara louco. E Deus não estava com ele toda semana, mandando um WhatsApp para ele, ó, continua firme na obra. Deus não vinha toda semana enviando um profeta, é isso que eu te digo, filho meu. Não, Deus falou uma vez, ele disse, é isso? É, tá bom, eu vou fazer. É isso mesmo que o senhor quer? É, então tá, eu vou fazer, pronto, acabou. Ou você crê no que Deus falou para você, ou você vai ficar a vida inteira buscando confirmação. Você é um incrédulo, isso que é verdade. Você é um incrédulo. E você deveria parar a obra de Deus, porque a obra de Deus não é feita por incrédulos. Você precisa ter fé no que Deus chamou você para fazer. E passa um dia, não chove, passa outro dia, não chove. Imagino, eu fico às vezes conjecturando assim, os filhos de Noé sentados, pai, o senhor tem certeza mesmo, né, pai? Não, meu filho, Deus falou. Não, pai, a gente não está duvidando do senhor. Mas o senhor tem certeza? Porque é isso, irmão. Quando as evidências vão embora, quando não tem evidência para se segurar. Quantas vezes assim, ó, às vezes eu estou aqui pregando no domingo, quantas vezes alguém já disse, o pastor percebeu que a igreja está diminuindo? Eu disse, estou vendo, sou incrédulo. Fica tranquilo. Não, você está vendo, está caindo a arrecadação. Está caindo a arrecadação, está diminuindo a igreja.
Irmão, se eu tiver que fazer alguma coisa para segurar as pessoas aqui, então não foi Jesus que me chamou. O dia que Jesus deixar de ser suficiente, eu passo a igreja para alguém, porque eu não vou fazer nada para atrair ninguém. O que foste ver no deserto? Jesus não pergunta o que foste ouvir, ele pergunta o que foste ver. Porque o que você está ouvindo não está fazendo você ver, e o que você está vendo não está fazendo você ouvir, não é de Deus. Se o que você está ouvindo não está te dando destino, para de ouvir. Se o que você está vendo não está fazendo você ouvir o reino, para. Não faz sentido, é só bajulação, é só massagem no ego. Todos os dias você pula, dança, corre, vai embora e não sabe o que foi dito. Não, mas eu estou na profecia, vamos. Irmão, chega de usar artimanhas, artifícios. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Se o Senhor nos escolheu e disse: ó, eu ordeno você, eu vou ordenar você, eu te escolhi porque eu escolhi você para ordenar seus filhos e a sua casa. Pronto, não tem mais a ver comigo, tem a ver com meus filhos, tem a ver com o que está por vir. Se Deus disser para mim agora: senta na cadeira, espera teus filhos crescerem, tuas netas vão pregar, teus meninos, eles vão fazer a obra, eu paro tudo, irmão. Por quê? Porque não tem mais a ver comigo. Isso não tem a ver comigo. Eu sei que eu não fui chamado por causa de mim. Depois você lê 2 Samuel capítulo 5, versículo 12. Leia aí o que está escrito. E Davi tinha certeza que Deus confirmara o seu trono e exaltara como rei por causa de Israel, o seu povo. Está escrito aí. Davi tinha convicção que Deus chamou ele por causa do povo, que Deus ungiu ele por causa do povo. Você não tem a ver com você isso, tem a ver com as pessoas que te sentam para te ouvir, que sentam para receber do que você carrega, porque se não estão recebendo, não faz sentido. Para terminar, para a gente ir embora feliz, Números capítulo 2. Então eu dei 2 modelos para você aqui, Acã e Jacó. Acã perdeu a sua família toda por uma escolha. Jacó abençoou a sua geração inteira por uma escolha. Toca em mim. Sabe onde Deus tocou? Na juntura da coxa. Jacó daquele dia em diante começou a mancar. Você fica imaginando, Jacó voltou para a família, voltou mancando, os filhos correram e disse: daí pai, o que é que houve? Ele disse: foi Deus que me tocou, fica tranquilo. Se Deus não pode tocar você por causa dos outros, não faz sentido. Se Deus está tocando você, acontece muito comigo isso. Isso é uma revelação muito pessoal minha. Às vezes eu sinto na minha carne, no meu físico, o que Deus vai fazer no espiritual. Às vezes eu carrego sentimentos na minha alma que tem a ver com o que Deus vai fazer. Se Deus não pode fazer nada através de você, se Deus não pode tocar e mudar, e fazer você mudar o seu caminhar por causa dos outros, sabe o que aconteceu daquele dia em diante? Até hoje Israel não come o nervo da coxa direita de nenhum animal. Você entende isso, querido? Já passou pela sua cabeça que Deus está tocando você por causa dos outros? Que Deus está te dando dinheiro por causa dos outros? Que Deus está deixando seu ministério conhecido por causa dos outros? Já passou isso pela sua cabeça? Porque Deus não tem outro motivo. Deus não exalta homens, Ele exalta a verdade. Esse dia alguém me falou assim: pastor, como Deus está te abençoando, né, cara? Deus está te honrando, né? Tenho visto aí na internet Deus te honrando, Deus pregando nas grandes igrejas do Brasil. Eu parei e disse: cara, o que é honra de Deus para você? Ele envermelhou e disse: o que está acontecendo, né? Eu disse: o que está acontecendo? Eu disse: eu vou dizer o que é honra de Deus para mim. Honra de Deus é você entrar num quarto, falar com Ele e Ele te ouvir. Honra de Deus é Ele falar e você entender o que Ele está dizendo. Você acha que pregar
em grandes igrejas. Um dia eu vou estar velho, ninguém vai me chamar para pregar, porque eu não vou mais conseguir entrar num avião. Eu vou dizer o que é honra de Deus. Honra de Deus, o que aconteceu com o Billy agora, o Billy Graham. Olha meu íntimo Billy, de parar uma nação por causa de um velório, de mudar a agenda de um presidente por causa de um velório. Honra de Deus é isso, cara. É você deixar filhos em vários lugares, talvez nunca conheceram ele. Honra de Deus, querido, não é o quanto você prega, o quanto de visualizações você tem no seu fake, no seu Facebook. Honra de Deus é você entender o que Ele está dizendo e se acoplar e se organizar para andar no que Ele te chamou para andar. Honra de Deus é você estar no lugar e Ele falar, usar um passarinho para falar com você, uma borboleta, porque Ele sabe que você está tão perto que você entende. Aprendi isso com um amigo meu aqui em Itajaí, pastor Jadilson. Você já viu um casal de namorado num restaurante? Você já sentou perto de um casal de namorado enquanto eles estão namorando? Você não ouve o que eles estão falando, mas eles se comunicam. Eles estão tão perto que eles se comunicam. E aí quando a gente diz, Deus falou comigo, cara, eu estava em casa, Deus me deu uma palavra, na hora que Deus me deu uma palavra, veio um passarinho. Passarinho? Isso é loucura para algumas pessoas, irmãos, é verdade. Porque a gente quer que Deus se explique. Deus faz as coisas, a gente diz, não, eu não estou entendendo, o senhor tem que se explicar. Se não está entendendo, é problema seu. Eu estou me movimentando. Mas Deus está fazendo algo novo agora, você viu? Ele nunca parou de fazer, a gente que não entendia. Ele faz nova todas as coisas. Todas as coisas. É que a gente está tão atrasado, a gente coloca as expectativas em pessoas e não nele, que a gente não vê quando ele se movimenta. Mas ele nunca parou de fazer. Deus nunca parou. Para 10 minutos da sua vida, desse frenesi. Para 10 minutos da sua vida, entra num quarto, fecha a porta, liga o som e fica lá jogado no chão. Em 10 minutos você vai ver o que Deus vai fazer. Aí você diz, cara, Deus falou comigo hoje. Ele disse, eu estou tentando falar faz 2 anos com você. Faz 2 anos que eu estou tentando e você está tão ocupado, amigo. Deus me deu uma mensagem hoje. Ele está dando todo dia, se acordar, cada vez que você abre a Bíblia, as letras vão saltar no seu espírito. Eu tenho tanta coisa escrita que eu não sei mais o que eu digo. Estou falando sério, irmão, diante de Deus. Às vezes as pessoas correm do Brasil inteiro aqui atrás de uma mensagem nova. Não tem mensagem nova, querido, é a mesma de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. A gente só mudou a forma de falar, mudou a forma de se vestir, pintou a igreja, mas é a mesma mensagem, não muda. Abra comigo Números capítulo 2, para a gente terminar. Aleluia. Números capítulo 2 diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as suas insígnias da casa de seu pai. Ao redor, a certa distância da tenda da congregação se acamparão. E aí ele começa a falar: ao oriente se acamparão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Ele começa a falar de todas as tribos, de como elas vão se acampar. Aí eu quero que você vire a página assim e leia o versículo 34 comigo, que diz assim: os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés, assim se acamparam segundo as suas bandeiras, e assim marcharam a cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Nós conhecemos Deus como o Senhor dos exércitos, amém? O Senhor dos exércitos.
Da onde Israel tirou seus exércitos, se eles eram escravos no Egito? Deus tirou eles da mão de Faraó, levou para o deserto para transformá-los de escravo num exército. Sabe de onde Israel tirava o seu exército? Das famílias. Até hoje é assim. Israel, você vai a Israel hoje, Israel não tem um exército, Israel é um exército. Todo Israel, você vai no Muro das Lamentações, está o vô, está o pai, está o filho, está aquela montoeira de netinho, está o vô adorando a Deus com uma metralhadora pendurada, está o pai. Você fica pensando, cara, que doideira, mas você não vai ver nenhum deles puxando de uma arma e atirando em alguém. Um jovem em Israel, ele tem que ficar no exército de 18 a 21 anos, e até os 40 anos, todos os anos, ele tem que dar um mês da sua vida para o exército, seja ele homem, seja ele mulher. Até hoje eles tiram o exército das famílias. Irmãos, a minha família, ela precisa se tornar um exército. Da onde Israel tirava as suas fontes de guerra? Enquanto eles estavam no Egito, eles eram exército? Não, porque debaixo do domínio de Faraó, você não é um exército, você é escravo. Quando eles iam para a guerra, então cada tribo, em cada tribo tinha uma família, em cada família tinha uma casa, em cada casa tinha um pai. Eles iam para a guerra e levavam a bandeira. Cada pai tinha uma bandeira, segundo as suas insígnias. Então eles iam para uma guerra. Quando eles iam para a guerra, se espalhava tudo no meio da guerra. Quando o pai queria juntar seus filhos, ele subia num lugar alto e levantava a bandeira. O filho olhava no meio da guerra, o filho via o pai com a bandeira levantada, ele sabia que ele tinha que reagrupar de novo. Se um pai não ordenar a sua casa, os filhos vão se perder no meio da guerra. Se um pai não ordenar suas gerações posteriores, então os pais agora, talvez alguns de nós vamos ter que parar de pregar e pegar bandeira para ordenar os nossos filhos, porque eu não vou dirigir uma geração só de púlpito. Eles iam para uma guerra, então você estava lá, seus filhos, seus netos brigando, o pai via que estava muito espalhado, que precisava se reagrupar, ele levantava a bandeira, segundo as suas insígnias, segundo a sua casa. O filho olhava de longe e dizia: o papai está nos reagrupando. E eles voltavam e se ordenavam ao redor do pai. Irmãos, eu quero que quando as pessoas olhem para a minha família, vejam um exército, não pessoas doentes, mas vejam um exército, não emocionalmente feridos, ofendidos com a igreja. Agora, eles não vão se reagrupar se eu e você, os pais e as mães, não levantarem a bandeira. É nós que temos que fazer isso. É nós que temos que dizer: Senhor, talvez alguns de nós, irmãos, isso é sério, vamos ter que sair do púlpito e levantar a bandeira. Levantar a bandeira para que os filhos se reagrupam. Organizar no meio da guerra. Se os filhos olharem e não ver uma bandeira, eles vão entrar cada vez mais profundo nessa guerra. Pai é aquele que ensina pelo modelo, querido. É pelo modelo. Então esses dias, se você quer ordenar a sua casa, não adianta só pregar, não adianta só comunicar. Eu tenho que transmitir vida para eles. Então esses dias, eu não quero ser só um pregador. Na minha vida, irmãos, nesse ano principalmente, eu estou trabalhando para não ser só um pregador.
Aí recentemente alguém me convidou para pregar e disse: pastor, você pode vir pregar aqui? Eu disse: rapaz, eu não vou poder, esse mês porque eu tomei uma decisão, meu filho está tirando nota ruim na escola e tal, e a gente precisa ficar em casa com ele e tal, ele está muito assim, muito solto, eu preciso ordenar algumas coisas com ele e tal, isso e aquilo e tal. Não, isso é mesmo, pastor, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer, não, o senhor está certo, tá? Eu digo: pois é, então é isso. Ele disse: tá, mas que dia que o senhor vem? Irmãos, ele não estava nem aí para minha casa. Por isso que Jesus, quem não recebe o Filho, não recebe o Pai. Você está entendendo? Você está entendendo? Irmãos, isso é sério. Se nós não acordarmos para isso, para ordenar a nossa casa, e não tem a ver só com nossos filhos biológicos, tem a ver com os filhos espirituais. A visão de Deus é que nossa família se torne um exército, como flechas na mão do valente, são os filhos. Amém? Esses meninos estão sentados aqui, eles estão esperando alguma coisa. Que igreja que nós vamos deixar para os nossos filhos? Hoje eu fui buscar o Samuel na escola, ele chega em casa: pai, eu preciso perguntar uma coisa da Bíblia. Eu disse: filho, o pai não vai poder te ensinar agora, porque o pai está indo para a conferência. Tá, mas não esquece, porque eu quero tirar uma dúvida. Irmão, nossos filhos não têm que tirar dúvida fora, eles têm que tirar dúvida em casa. Nós precisamos ordenar isso. Nós precisamos levantar a bandeira, nós precisamos ser marcados na coxa, nós precisamos ser marcados. Tem que mudar o nosso caminhar por causa das gerações que estão por vir. Amém? Louvado seja Deus. Não adianta a gente fazer festinha para atrair jovens, não. Os jovens não estão atrás de festa, eles estão atrás de pais e de mães espirituais, pessoas que vão ordenar as próximas gerações. Irmãos, há uma centena, milhares deles na internet dizendo para mim: pastor, eu gostaria de ser mentoreado por você. Eu disse: cara, você mora 3.000 quilômetros da minha casa. Mas eu queria ser muito mentoreado. Sabe o que eles querem? Ser tocado. Eles querem ser ministrados. Eles não querem mais oba-oba. Chega de oba-oba. Nós precisamos disso. Como transformar a mentalidade de casa em exército? Como? Como eu vou tirar uma família da escravidão e dizer: vocês são um exército? Os guerreiros que vocês precisam já estão aí dentro de casa. Como se eu não valorizar o que a pessoa carrega, se eu não valorizar o que ela tem? Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, querido. E eu quero abrir essa conferência com essa palavra. Então tudo que for cantado e pregado aqui não tem a ver só conosco, tem a ver com as nossas gerações que estão por vir. Amém? Como faço para transformar a minha geração num exército? Como faço para essa geração não ser prisioneira? Como eu faço para que Deus passe na minha tenda antes de for fazer alguma coisa na nação, para dizer: olha, eu vou avisar você, porque eu escolhi você para você ordenar as próximas gerações. Ô irmão, que isso? Deus está dizendo: como eu vou ocultar de Abraão? E como eu vou esconder de Abraão se eu o escolhi? Olha que coisa linda. Deus vai fazer algo na nação. Ele diz assim: primeiro eu vou passar na sua tenda para avisar você do que está por vir. Então você não tem o direito de trabalhar só por esta geração. Fica de pé comigo. Quando Israel ia para a guerra, quantos iam para a guerra? Todos. Quando Israel ia para a guerra, quantos iam para a guerra? Quando Israel ia para a guerra, quantos iam para a guerra? Todos. Quando você quer conquistar a coisa sozinho, o espírito que está sobre você não é o espírito de guerra, é de Acã. Você quer conquistar sozinho,
Você não tem esse direito. Eu quero começar essa conferência com essa palavra, irmão. Se o povo está sem direção, é porque não estamos levantando a bandeira corretamente. Se as pessoas não estão sem direção, está todo mundo dando tiro para todo lado, é porque não estamos levantando a bandeira corretamente. Porque uma geração que levanta a bandeira, os filhos não vão se perder na guerra. Não vão. Se eu levantar a bandeira corretamente, meus filhos não vão se perder na guerra. Amém? Não vão. Aleluia. Eu quero orar com você. Se você puder, chegue mais aqui para frente. Vamos orar. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Vamos fazer uma coisa profética aqui. Deixa eu dar uma diretiva aqui. Você que tem mais de 40 anos, você vai procurar alguém que tem uma idade menor do que a sua e vai orar por ele. E vai declarar: minha geração está trabalhando para a sua geração. Comece a orar com ele. Abrace um jovem aí perto de você, que tem menos de 40, e diga: eu quero orar com você. De preferência, mulheres com mulheres, homens com homens. E diga: eu quero orar por você. E diga para ele: eu me comprometo em escrever corretamente a nossa geração pela sua geração. Diga: eu me comprometo em tomar decisões corretas por causa da sua geração. Diga: eu me comprometo de tomar decisões corretas por causa da sua geração. Eu me comprometo em tomar decisões corretas por causa da sua geração. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Se a geração do justo for abençoada, a sua descendência será poderosa. Isso, põe a mão e diga: eu me comprometo. Eu me comprometo. Sim. Esse é o nosso clamor. Sem ti não
você. A geração que busca a tua glória mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sim, declaramos isso. Senhor, nos ensina a ser pais e mães espirituais para uma geração que está por vir. Essa geração que está se levantando, Senhor, que o Senhor está erguendo, que o Senhor está levantando. Nos ensina a ser pais e mães espirituais para eles. Nos ensina a ordenar e a interceder para que eles não se percam em Sodoma, para que eles não se percam em Gomorra. Nos ensina a chorar por eles, a interceder por eles, Senhor, para que eles não se percam por causa das nossas decisões, Senhor, por causa das nossas escolhas, Senhor. As nossas escolhas não têm a ver só conosco, Senhor, tem a ver com as gerações que estão nascendo. O meu estilo de vida, Senhor, não tem a ver só comigo, tem a ver com as pessoas que estão nascendo. Sim, Deus, intercedemos por aqueles que estão em Sodoma. Sim, Senhor, levante a sua mão e aplauda ao Senhor bem forte, querido, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Sim, Deus.